Então, vou começar com a fórmula de Taylor. Eu tenho uma f derivável em um ponto x0. Então, eu vou desenhar aqui, tem uma ideia aqui do gráfico, uma função qualquer, tá? Vocês aprenderam a calcular a reta tangente, né? Aí, achar a equação da reta tangente, vocês aprenderam aqui. Então, eu vou tentar desenhar uma reta tangente aqui, vou chamar de T. É tangente neste ponto, né? Tangente no ponto de abscissa x0 e ordenada f de x0, né? Então, o que a gente sabe, eu vou mostrar aqui, mas vocês já devem saber, a reta tangente, ela é uma aproximação muito boa para o valor de f quando eu pego pontos próximos de x0, tá? E é disso que eu vou falar hoje. Como é que a gente faz para... a gente vai calcular aproximações e fazer a estimativa do erro que a gente comete quando faz aproximações pela reta tangente. Então, qual que é a expressão? Se eu tenho uma função f que é derivável aqui, como é que é a expressão da função t de x? Vocês aprenderam assim, que é y menos y0 é o m, x menos x0, isso é uma equação... Isso aqui é uma equação de reta de inclinação m que passa pelo ponto x0, y0. No nosso caso, o ponto é este aqui, o ponto A aqui, que tem coordenadas x0, e o y não é um y qualquer, é o f de x0, né? Então, eu tenho y menos f de x0, e esse m, que é a inclinação da reta, é a derivada. Então, f' de x0, x menos x0, né? Então, eu vou chamar de t de x, essa expressão aqui, é o f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tudo bem? Agora, quando eu pego, claro, t de x0 é o mesmo que o f de x0. Tá? Então, é claro que t de x0, se você fizer a conta, dá f de x0 e aqui dá 0, então dá o f de x0. Tá? Agora, se eu pegar um x diferente, né? Se eu calculo t de x ou f de x, dá uma diferença aqui. Essa diferençazinha eu vou chamar de e de x. E porque eu estou pensando em erro, né? Quando eu, em vez de calcular f de x, se eu aproximar por t, vai ter um erro. Então, eu vou chamar de e de x a função que calcula essa diferença, que é o f de x menos o t de x. Tá bom? Vocês podem ver facilmente, eu vou deixar isso como lição de casa, quando o x se aproxima de x0, esse erro aqui vai diminuindo, vai tendendo a zero. Só sabendo que a f é derivável nesse ponto, dá para deduzir isso, né? Então, é fácil perceber que o limite do e de x, quando x tende a x0, dá zero. Isso aqui, quem quiser, dá uma pensadinha em casa. Se não conseguir, eu falo na próxima aula. Mas isso aqui é verdade. Agora, se eu quiser... Tem uma outra coisa, desculpa. Tem uma outra coisa que é mais importante que isso. Mais importante do que isso é quando eu calculo o limite do erro, né, ou esse e de x, dividido por x menos x0, quando x tende a zero. Vamos fazer essa conta? Quando x tende a x0. Vamos fazer essa conta? Isso aqui é o quê? Isso aqui é limite, quando x se aproxima de x0, de f de x menos o t de x. O t de x é esse. Então, vai ficar f de x0 menos mais a derivada da f em x0 vezes x menos x0. Tá? Sobre x menos x0. Como é que eu posso simplificar essa expressão? Vou tirar os colchetes e eu vou separar em duas frações. Uma que tem esse pedaço com x menos x0 e a outra parte que não tem, né? Vou fazer limite quando x tende a x0
de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos a derivada calculada em x0 vezes x menos x0 sobre x menos x0. Assim, né? Então, esse aqui cancela. Tá? E agora, quanto dá esse limite? Esse limite aqui é a definição da derivada da f em x0, não é? Isso aqui é a derivada da f em x0. Então, fica f' de x0 menos f' de x0. Tudo bem? Que dá 0. Então, vamos lá. Conclusão, né? Vou repetir aqui. Eu descobri que o limite de e de x sobre x menos x0, quando x tende a x0, é 0. Por que será que isso é tão importante, hein? Imagina assim, eu tenho uma fração aqui que está ficando cada vez menor. Quando é que uma fração é pequenininha? Quando o numerador, né, pensando em números positivos, o numerador é menor que o denominador. Tá? Aí você tem quando o numerador é menor que o denominador, o quociente fica menor que 1. Aqui eu estou dizendo que esse quociente está tendendo a 0. Só que o denominador está tendendo a 0. Então, como é que é o numerador? Ele está tendendo a 0 mais rápido do que o denominador. Ele tende a 0, sim, só que ele vai muito rápido para 0. Senão o quociente não iria para 0. Deu para entender essa ideia? Esse limite aqui está dizendo que esse erro está tendendo a 0 mais rápido do que x menos x0. Tá? Isso aqui quer dizer que quando x tende a 0, o erro de x tende a 0 mais rapidamente do que essa diferença. Tá? Isso daqui dá uma certa tranquilidade para a gente. Se eu pegar um x próximo de x0 e aproximar, eu tenho um f de x que eu acho difícil calcular. E aí eu vou lá e calculo o t de x no lugar. E eu sei que esse erro é bem menor que essa diferença. Fala. Ah, desculpa, tende a x0. Você tem toda a razão. Quando x tende a x0, isso, obrigada. Eu tenho aqui o gráfico da f e eu peguei uma outra reta aqui, uma reta S, que passa por esse ponto. Tá? Então, o que eu vou contar para vocês é que qualquer outra reta que passa por esse ponto não tem esta propriedade. Tá? Na verdade, então, se eu calcular essa diferença aqui e dividir por x menos x0, esse limite só dá 0 se a inclinação da reta for o f' de x0. Tá? Então, vamos ver isso? Então, o S de x é uma reta que passa pelo x0 e f de x0, então ele é f de x0 mais uma inclinação qualquer aqui, m, x menos x0. E vamos calcular limite, quando x tende a x0, do f de x menos s de x, que é essa diferença aqui, né? Sobre x menos x0. Tá bom? Então, estou fazendo a mesma coisa, estou repetindo o que eu fiz ali para uma S qualquer. Então, isso aqui é limite, quando x tende a x0, de f de x menos a expressão da S aqui, é f de x0, menos m
vezes x menos x0 sobre x menos x0. Quando é que isso daqui dá zero? Né? Eu vou simplificar mais um pouquinho. Isso aqui vai ficar limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos m, tá certo? Porque o x0, o x menos x0 cancela outra vez. Quando é que isso dá zero? Quando m for igual a esse limite, que é a derivada. É a derivada em x0. Tá certo? Isso aqui é zero, se e somente se o m é f' de x0. Ou seja, nenhuma outra reta que passa por esse ponto tem esta propriedade. É só a reta tangente que tem essa propriedade. Vou pegar um exemplo aqui. Eu vou usar a t de x, né, a função t de x, para aproximar o valor de raiz quadrada de 9,03. Então, como é que fica isso? Vamos lá. Que função f vocês vão pegar? O f de x é raiz de x. E o x0? Quem que é o x0? O x0 é o ponto onde eu sei fazer todas as contas, né? Onde eu sei fazer aquela conta. O f de x0 eu preciso saber fazer. Então, é o 9, tá certo? Então, o x0 é o 9. E o f de x0 é raiz de 9, que é 3. Pronto. Então, um pedaço já foi. Agora, a derivada. Vamos lá. A derivada do f é 1 sobre 2 raiz de x. E a derivada da f, calculada em x0, dá 1 sobre 2 vezes raiz de 9, que é 1/6. Tá bom? Então, quem que é t de x? Eu vou repetir aqui. Ele era o f de x0 mais a derivada em x0 vezes x menos x0. Então, a expressão de t de x é 3 mais 1/6 de x menos 9. Agora, eu quero... O que eu vou fazer? Eu quero calcular raiz de 9,03. Mas, em vez disso, eu vou calcular o t. T de 9,03. Então, o f de x, a gente sabe que ele é o t de x, né? Ele é o t de x é uma aproximação para o valor verdadeiro. Tá? Então, no nosso caso, é raiz de 9,03, é aproximadamente, né, para x igual, para esse x aqui, para esse x, o f de x é 3 mais 1/6 de 9,03 menos 9. Tudo bem? Então, isso aqui dá 3 mais 1/6 de 0,03, que é 3 mais 0,005, concorda? Ou seja, 3,005. Então, eu cheguei nesta aproximação. Então, o que eu estou dizendo é que a raiz de 9,03 é aproximadamente 3,005. Aí, uma pergunta importante. Eu posso confiar em todas essas casas decimais? Eu posso colocar zeros aqui e continua correto? Como é que é? Se eu falar só isso, eu fiz essas contas e deu isso. Isso é muito pobre. E não dá para a gente garantias de quanto que eu posso confiar nessa resposta. Então, para isso tem um teorema, que eu não vou demonstrar, que fala qual é a estimativa do erro.
tá? Então, nós vamos fazer, eu preciso, né, para ter certeza, eu preciso saber o quanto que eu posso confiar, né, em quantas casas decimais eu posso confiar. Então, eu preciso de uma estimativa do erro, tá? Para eu fazer essa estimativa aqui, eu vou usar um teorema. Vocês lembram do teorema do valor médio? Que diz que, em certas condições, existe um ponto x barra entre tanto e tanto, tal, que acontece alguma coisa, mas a gente não sabe achar aquele ponto, a gente só sabe que existe. Esse teorema é parente do teorema do valor médio nesse aspecto. A gente sabe que existe um x barra, no caso do exemplo seria um x barra entre 9 e 9,03, tem um ponto lá que dá exatamente o erro. Agora, se eu soubesse exatamente quanto é esse ponto, eu saberia quanto é o erro, então eu saberia o valor verdadeiro disso aqui. Mas eu não sei achar o x barra, então eu só consigo estimar. Num intervalo I, que contém o x e o x0, né? Então, vai existir um ponto, existe um x barra entre x0 e x, tal que a f se escreve como a t de x, então é o f de x0 mais a derivada calculada em x0 vezes x menos x0, mais o erro. E aqui eu vou dizer como é que calcula esse erro. Esse erro é a segunda derivada da f nesse ponto x barra, que eu sei que existe, mas eu não sei achar, sobre 2 vezes x menos x0 ao quadrado. Então, observe que aqui, essa é a expressão do t de x, né? E aqui, esse teorema está contando para a gente como é que é o erro, o e de x. Vamos usar esse teorema para fazer a estimativa do erro dessas contas? Tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, o 9,03 é o 3,05 mais alguma coisa que tem essa cara, né? Então, no caso do exemplo, eu tenho que 9,03, a raiz quadrada disso aqui, é 3,005 mais esse tal de erro aí, que agora eu sei que é a derivada segunda de f calculada num ponto x barra sobre 2 vezes x menos x0, no nosso caso é 9,03 menos 9 ao quadrado. Para algum x barra, entre quem e quem? Entre 9 e 9,03, entre esses dois, o x e o x0. Como é que eu faço, então, agora, para fazer a estimativa? Eu tenho que calcular a derivada segunda de f e olhar qual seria o valor máximo, né, o erro máximo. Então, o valor máximo dessa expressão em módulo, né? Então, o módulo, o que eu estou fazendo é módulo de f de x menos o t de x, que é o módulo do erro. E nesse caso, para nós é raiz de 9,03 menos t de x, que eu calculei e deu 3,005. Eu quero ver o tamanho dessa diferença. Tá? Bom, o módulo dessa diferença é dado por essa expressão, a segunda derivada da f sobre 2 vezes 0,03 ao quadrado. Tá?
Agora, vamos fazer a conta. Quanto que é a derivada segunda de f? A primeira já está aqui, né? Mas eu vou apagar. Então, vamos voltar. Então, f de x era a raiz de x. A derivada primeira era 1 sobre 2 raiz de x, que eu vou escrever meio de x elevado a menos meio, que assim fica mais fácil derivar, né? Então, agora a derivada segunda. Quanto é? Menos 1/4 vezes x elevado a menos 3/2, tá? E vamos dar uma arrumadinha. Isso aqui é menos 1/4 de 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Tudo bem? Bom, lá o que eu tenho, eu preciso estimar esse erro aqui. Então, vai ser o módulo de menos 1/4, 1 sobre raiz quadrada de x barra ao cubo, tá certo? Tudo isso sobre 2, então eu vou pôr vezes meio, né? Porque tem esse 2 aqui, né? É o f, duas linhas em x barra sobre 2, vezes aquele número, tá? Posso escrever o 003 de outro jeito? Eu posso escrever como 3 ao quadrado vezes 10 a menos 4. Tá bom? Essas continhas aqui a gente sabe fazer. O problema é ver quando é que isso é máximo. Né? Eu quero trocar tudo isso por um menor que alguma coisa. Eu quero saber qual é o erro máximo. Eu não sei achar precisamente o x barra. Então, eu vou tentar descobrir isso aqui no máximo dá quanto? Tá claro a ideia? Tá. E para isso eu preciso, então, olhar melhor, com detalhe, qual é o máximo dessa função. Como é que é o x barra mesmo? Ele está entre o quê e o quê? 9 e 9,03. Então, a gente vai escrever assim, ó. X barra está entre 9 e 9,03. Então, vamos acompanhar aqui. Eu tenho que pegar o x barra e elevar ao cubo. Quando eu elevo ao cubo, eu vou elevar cada pedaço aqui ao cubo. A desigualdade preserva? Sim, né? Por quê? Porque a função que eleva ao cubo é crescente. Então, isso aqui, 9 ao cubo, continua menor que x barra ao cubo, que é menor que 9,03 ao cubo. Tá certo? E daqui para cá, eu estou usando que a função que eleva ao cubo cresce. Tá certo? Então, se esse é menor que esse ao cubo é menor que aquele ao cubo. Né? Bom, agora eu tenho que extrair a raiz. Então, vamos extrair a raiz. Quando extrai a raiz, o que acontece com a desigualdade? Continua, né? Continua a desigualdade, porque a raiz quadrada também é uma função crescente. Certo? E agora, só que tudo isso está no denominador. Bom, agora eu tenho que inverter. Primeiro cuidado, eu tenho que ver se que tudo isso aqui eu posso já simplificar. Isso aqui bom, raiz de 9, que dá 3. Isso aqui é 3 ao cubo, né? Tá bom? E tudo isso é positivo. Tá? Bom, quando eu inverto, o que acontece? Quando eu troco, escrevo assim, x barra ao cubo. O que acontece aqui? 1 sobre 3 ao cubo e aqui 1 sobre 9,03 raiz, assim. O que acontece com as desigualdades quando a gente inverte? Inverte a desigualdade. Porque a função 1 sobre x, né? Ela é decrescente. Então, a desigualdade inverte. Tudo bem? Bom, o que interessa para a gente é esse pedaço, ó. Ele está dizendo que 1 sobre raiz quadrada de x barra ao cubo é menor do que esse número aqui. Tá?
se o x barra está entre 9 e 9,03, isso aqui é menor que isso. O módulo do E de x fica menor, tá? Que aqui era 1/8, tá certo? Eu já estou fazendo essa conta. Esse aqui é 1/8. No lugar desse, é o 1 sobre 3 ao cubo. Tá? E depois, vezes 3 ao quadrado, vezes 10 a menos 4. Tá certo? Simplificando, dá quanto? Isso aqui dá, ó, cancela aqui, dá 1 sobre 24 vezes 10 a menos 4. Concorda que 1 sobre 24 é menor que 1/10? Só para arredondar um pouco. Isso aqui dá menor que 1 sobre 10 vezes 10 a menos 4, que é 10 a menos 5. Agora sim eu tenho uma resposta completa. Porque agora eu posso concluir que aqui a conclusão para o nosso exemplo é que raiz quadrada de 9,03 é aproximadamente 3,005 com erro inferior a 10 a menos 5. Essa é a primeira aproximação, né? E eu queria contar para vocês que, assim, essas coisas, quem começou foi um matemático inglês chamado Taylor, e ele começou com os polinômios de Taylor, que a gente... Esse aqui seria o polinômio, a função t de x, que é dada por f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Vocês concordam? Isso aqui é uma função polinomial de grau 1. Tá? É uma função de grau menor ou igual a 1, porque se a derivada for igual a 0 aqui, pode acontecer da derivada dar 0, e aí o grau é menor. Então, o grau máximo é 1. Então, isso aqui é uma função polinomial de grau máximo igual a 1. Ele é o chamado de polinômio de Taylor de ordem 1. O ordem é porque é a ordem da derivada. Eu vou até a primeira derivada, então é a ordem 1. É a ordem da derivada. Então, esse é o polinômio de Taylor de ordem 1 de f em torno do x0, né? Porque é uma aproximação local. Ela, lembra da minha figura? Eu tinha aqui um gráfico, aqui a reta tangente num ponto, e eu uso essa expressão do t de x, ela é uma boa aproximação para pontos próximos ao x0. Né? Se eu me afastar muito do x0, aí ela deixa de ser uma boa aproximação. Né? Então, é um polinômio de Taylor de ordem 1 de f em torno de x0. Tá? Esse é o polinômio de ordem 1. É só contar um pouco da história. O Taylor, ele nasceu em 1680 e alguma coisa, não me lembro direito, mas ele começou a trabalhar com esses polinômios em 1715. Na época, ninguém deu muita importância, e depois o Lagrange, que era um matemático assim, bastante conhecido, bastante renomado, que vocês já devem ter esbarrado no nome do Lagrange em algumas outras fórmulas e teoremas, mas o Lagrange, ele viu esse trabalho e ele começou a perceber o quanto que aquilo é importante, e ele deu essa estimativa do erro. Essa estimativa que eu fiz é devido ao Lagrange. Foi o Lagrange que obteve aquela fórmula. Tá? A fórmula de Taylor, que é aquela expressão f de x igual a t de x mais o erro dado por f de duas linhas, tal, aquilo lá é chamado de fórmula de Taylor, com o resto de Lagrange. Né? E por que isso foi importante e ainda é importante? Né? Bom, até mais ou menos 50 anos atrás,
não tinha toda essa tecnologia à disposição de qualquer pessoa, né? Então, hoje em dia, a gente pega a calculadora, eu preciso calcular a raiz quadrada de 9,03, eu pego a calculadora, ela dá com precisão de 8 casas decimais, pelo menos. A calculadora mais fraquinha dá 8 casas decimais corretas, né? Então, bom, antes de 1950, né, ou 1960, para fazer estimativas e para ter certeza do resultado, era com essas contas, né, que se fazia. Hoje em dia a gente tem a calculadora. Tudo bem. Agora, vocês podem confiar até quantas casas? Vocês sabem como é que a calculadora foi programada? A calculadora não calcula seno, nem tangente, nem exponencial. Como é que a calculadora faz? Por trás daquelas contas, alguém programou, né? Então, essas expressões mais complicadas, a calculadora não faz cateto oposto sobre hipotenusa. Ela faz contas com aproximações. E o que tem os polinômios de tão importantes? Quando você troca uma função com uma expressão complicada por um polinômio, o polinômio só tem 4 operações ali. Você vai fazer vezes, né? Você vai calcular multiplicações e você vai, eventualmente, calcular algumas divisões e vai somar. Então, os polinômios, eles são expressões razoavelmente simples para aproximar coisas que podem ser muito mais complicadas, né? Agora, alguém precisa saber programar os computadores, as calculadoras. E as respostas que aparecem para a gente, elas têm... alguém se preocupou em dar todas as casas decimais corretas, né? Para vocês poderem confiar naquele resultado. Mas, por trás dessas ideias, tem muita coisa importante, né? Então, alguém programou as calculadoras, alguém fez o programa. A pessoa que programa um computador, ela se preocupa com quantas contas ele vai fazer, né, com o tempo de processamento, isso. Então, quando vocês forem estudar cálculo numérico, em cálculo numérico vocês talvez possam ter que fazer aproximações por outros caminhos que não o polinômio de Taylor, porque talvez tenha um jeito mais fácil dependendo da função, tá? Mas entender essas coisas, o primeiro passo é o Taylor. O Taylor é a base de todas essas ideias. Depois a gente vai ficando mais sofisticado, vai fazendo um jeito mais eficiente, mas entender bem como é que funciona o Taylor é um passo importante.